in the seventh house, in Jupiter. Dona Rita, Oi. a senhora vai falar sobre o especial de Karl Marx em maio? Ih, especial de Karl Marx, menino. Era de Aquário, sou pós-moderna, amiga da Tina. Magic crystal revelations and the dawning of the nation. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é alienação. E com a licença da piada do início, que não é bem uma piada, mas eu não quero arrumar tretas chiques com as minhas amigas pós-modernas, hoje a gente começa a série de especial de tributo ao seu Carlinho, 5/5, aniversário do velho. E a gente está aqui numa espécie de homenagem, né, de agradecimento à obra do Marx e ao método de análise que ele propôs para que a gente não apenas interpretasse, mas mudasse a realidade. Hoje a gente começa falando sobre um dos termos que é central para a obra marxiana. Vai estar tudo na descrição do vídeo, como de praxe, bli 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 blu blu blu. E eu vou usar aqui como referência básica Marx, uma introdução do Georges Grespin. Acabou de ser lançado pela Boitempo, maravilhoso. O Grespin havia escrito algo parecido com isso uma vez para a Folha, numa coleção de primeiros passos, de introdução. E aí ele, depois de 16 anos do lançamento, revisita a obra, ele reescreveu o livro todo praticamente e publicou agora pela Boitempo. Além do seu Raimundinho, meu preferido sempre, que eu vou usar hoje palavras-chave, vocabulário de cultura e sociedade, para mostrar para vocês que não existe significado assentado de palavra, né? O que existe é uma disputa pelos significados, pelos sentidos, pelos conteúdos sociais. Além disso, também vamos falar sobre a Lei da Madeira, né, do seu Carlinho, que foi publicado aqui no Brasil como Os Despossuídos. Vamos falar um pouquinho de a ideologia alemã e uma contribuição à crítica à economia política. Como kickstart, assim, início da nossa reflexão, eu peço que você olhe para a tela fixamente e não pisque. Alienação, o que vem na sua cabecinha? Estou esperando para você pensar. Tudo bem. Agora, a gente vai tentar desdobrar esse conceito. Tentar pensar o que significa num vocabulário comum, o que significou ao longo da história para cada pensador e tentar, ao final, chegar no conceito marxista que é importante para que a gente interprete e mude a realidade. Bom, seu Raimundinho nos diz o seguinte: o uso contemporâneo mais generalizado é derivado provavelmente de uma forma de psicologia. Uma perda de conexão com os nossos próprios sentimentos e necessidades mais profundos. A gente já deve ter ouvido como ai, fulano é um alienado, uma alienada. E seria essa pessoa descolada da realidade, descolada de alguma coisa mais profunda, do seu eu, etc. Mas vale ler para vocês como o seu Raimundinho começa essa entrada no palavras-chave, né? Esse verbete começa da seguinte forma: alienação é hoje uma das palavras mais difíceis da língua. Além de seu uso corrente em contextos gerais, carrega significados específicos, porém controversos, em uma série de disciplinas que vão desde a teoria social e econômica à filosofia e à psicologia. Desde meados do século XX, sobretudo, passou das diferentes áreas desse leque para novos tipos de uso correntes, em que muitas vezes provoca confusão por causa da sobreposição e da incerteza em relação tanto aos vários significados específicos quanto aos significados mais gerais e antigos. Bom, esses significados mais gerais e antigos é essa trajetória epistemológica da palavra. Então, alienação entra na língua inglesa via francês e tem suas raízes no latim, em duas palavras que são alienare, que seria estranhar, tornar estranho, tornar outro, e alienos, que seria pertencer a outra pessoa, a outro lugar. A palavra alienígena vem daí, né? Pertencente a uma outra realidade. Se a gente tiver em mente esses dois sentidos, causar um estranhamento, transformar em outro, ou alguma coisa como pertencer a outro lugar,
a gente vai buscando e se apoiando nessas ideias de significado. Se a gente pensar cronologicamente, uma pessoa que falou sobre alienação no seu sentido mais amplo foi o Jean-Jacques Rousseau, né? Esse filósofo pré-romântico, iluminista, tarará, que falava sobre alienação como esse sentimento do ser humano privado da sua natureza humana, né? Eu detesto essa ideia de natureza humana, porque nós, seres humanos, somos seres biopsíquico-histórico-sociais. Então a ideia de natureza humana é perigosíssima, porque cai naquelas coisas que eu falei do vídeo Quem Defende a Criança Queer. Depois você vai lá e vê se não tiver visto. E aí o Rousseau, ele fala: temos uma natureza, tarará, e a vida na sociedade nos aliena dessa natureza. Nós somos seres bons, sociais, piriri, e a vida na sociedade nos corrompe, tarará, lururu. Então essa primeira ideia de alienação seria isso: a gente perder a natureza humana via processo civilizatório. Bom, não paramos por aí. Depois do Rousseau, eu vou pular pro Hegel. Né? O seu Hegelzinho, tal, filósofo, idealista, alemão, o método dialético começa com ele, a dialética hegeliana, piriri pururu. Não teremos tempo de falar disso aqui, um dia eu falo, ou vocês podem fazer o curso do Eribaldo, no Classe Esquerda, né, que ele dá uma introdução ao pensamento do Hegel. O Hegel, ele é o filósofo que pega o bastão do Immanuel Kant. Então estamos ali na Alemanha, nesse período que a gente vai conhecer depois como o idealismo alemão, e aí temos esses dois grandes filósofos, o Immanuel Kant e a coisa mesmo do Hegel, que inclusive escreveu Fenomenologia do Espírito, dando um pau no Kant, mas nunca citou o nome do coitado praticamente. E aí essa tradição vai ser continuada via uma disputa, né? O seu Hegelzinho morre, Rochelle, faz ele morrendo. Obrigado. Seu Hegelzinho, mesma coisa do morre, né? Tava véia e tal. E tem uma disputa ideológica. Então vão ter os jovens hegelianos de esquerda, os novos hegelianos. Depois o Marx até escreve um livro brigando com a galera chamado A Sagrada Família, né? Que é uma galera que falou: não, a gente que é da família do Hegel que lê o Hegel direito, a gente que entende do velhinho. Vocês tudo não sabem do que estão falando. E o Marx, no começo da sua vida, né, estudou Hegel, foi aluno, piriri, pururu, e ele é um jovem hegeliano de esquerda, né, ele também está disputando a obra hegeliana, até um ponto de cisão, que é quando ele escreve Crítica à Filosofia do Direito do Hegel. Existem muitas coisas ali, a gente poderia falar muito sobre esse livro maravilhoso, mas o principal é que tanto o seu Carlinho, né, o Marx, quanto o seu Englinho, eles vão fazer uma crítica a essa ideologia alemã, tem até o livro Ideologia Alemã, de pensar, por exemplo, que as formas jurídicas seriam capazes de explicar a sociedade. E tanto Marx quanto Engels vão falar: não, meus anjos, alto lá, né? A forma jurídica é uma cristalização de ideias de uma classe, né? A classe de juristas, que costuma ser muito próxima ou a classe dominante. Então, as formas do direito são formas burguesas, né? As formas que eram entendidas na época como da lei, tarará, são propositoras e mantenedoras de um Estado burguês. O Engels vai falar muito sobre isso em Socialismo Jurídico, que ele vai falar: não existe socialismo jurídico, gente, porque o direito é de uma classe. Né? Nenhum direito contesta o direito à propriedade privada. Ah, perante a lei todos os homens são iguais. Sei. E aí para alguns crimes tem fiança. E se você não pode pagar a fiança, você vai preso. Agora se você pode, você não vai. Olha como a lei é igual para todo mundo, não faz distinção. Você tem que pagar por um advogado, senão o Estado te fornece um, que pode ser bom ou pode ser bem ruim, né? E quem te julga também... Não, o Estado não faz distinção nenhuma. Põe o Sérgio Moro na tela. Ó como não faz, né? Maravilhoso. E essa distinção é a mesma coisa do negócio, né? Então, seu Carlinho vai falar disso, seu Englinho vai falar disso, e de que é mentira, né? Todos os homens nascem igual perante a lei, uma patota. Não é nada disso, uma estaleca. Aí, moçadinha, qual que é a ideia do Hegel, né? Fiz um preâmbulo histórico pequeno. Qual que é a ideia do Hegel de alienação? Vou aqui no Grespanzinho, inclusive se quiser me ligar. Formulado por Hegel, o termo designava o momento em que o espírito se faz outro, distinto de si mesmo, alheio à sua forma inicial.
criando uma realidade objetiva na qual se reconhecerá. Então, alienação para Hegel seria esse momento no qual o espírito humano, né, deixa de se reconhecer, nesse estranhamento, lembra do latim? Nesse estranhamento ele parte para a realidade para criar uma nova forma com a qual ele se reconhecerá. E aí o seu Carlinho, o seu Englinho vão falar assim, Sei, aham. e se você é preto, pobre, do periférico, essa realização nunca acontece, né? Essa nova forma de vida que você cria para reconhecer a mudança dos seus... Tá entendendo? Por que chama materialismo histórico-dialético e não apenas dialética? E existe uma crítica desse idealismo hegeliano. Pós-Hegel, a gente vai tentar dar um pulo para o conceito de alienação do Feuerbach. Já falei do Feuerbach aqui no canal, nesse vídeo que aparece em algum desses lados que eu nunca sei, que é Foco, Força, Fé e Feuerbach, né? Que eu faço ali uma citaçãozinha dele. E o Feuerbach é um desses jovens, na época, que disputa o legado hegeliano. Para ele, a ideia de alienação está intimamente ligada com uma ideia primeira que tem a ver com Deus. Em algumas culturas, né, aqui nas culturas ocidentais quase todas, alienado é alguém que está alheio a Deus, a partícula divina, ao fragmento divino, piriri pururu. Feuerbach, ele faz uma reversão dessa ideia. E ele fala que a alienação é um processo no qual os humanos que criam seus deuses, né, imaginam seus deuses, esquecem disso e começam a se pensar como criados por ele. Então, os seres humanos criam seus deuses, cada lugar, cada tempo histórico inventa um deusinho, e aí eles esquecem disso e começam a imaginar que os deusinhos que eles criaram eles. Essa ideia está no A Essência do Cristianismo, esse livrinho que está aqui na tela. Aí, beleza, saímos aqui do Feuerbach, cronologicamente a gente já chegaria na coisa mesmo do Carlinho. Vou pular, porque, né, a gente deixa o melhor para o final, e eu vou enfiar aqui o Freud, que é outra pessoa que falou também sobre alienação. Então, chegando aqui no Freud, a gente já dá uma recapitulada básica. Então, estamos falando que alienação tem vários sentidos, que é um termo em disputa, que quando a gente lê teoria, muitas vezes as palavras que a gente usa recorrente têm outros significados, que quando a gente lê teoria, a gente tem que ter em mente que tem um debate acontecendo, um autor do seu tempo escreve para o seu tempo, rebatendo teorias, discutindo com teorias do seu tempo. Então eu tô tentando articular isso aqui. E também, menina, assiste os outros vídeos do canal que eu tô, né, é sempre N mais um aqui. Alguma coisa que eu já falei e alguma coisinha nova. Pro Freud, a ideia de alienação seria esse ser que está estranhado de uma pulsão primordial, uma pulsão de vida, de sexo, de libido, de desejo. E esse ser estranhado da sua pulsão seria um ser alienado. Conceito freudiano, ele está de alguma forma ligado, né? Todos esses autores, eles estão de alguma forma falando sobre um campo, né? Em linhas distintas. Um campo de estranhamento, um campo de afastamento, desde o Rousseau até o Freud. Mas como é que é a coisa do seu Carlinho, gente? É aí que a gente muda um pouco de perspectiva. E eu já falei disso aqui em 2 vídeos. Hoje é específico sobre isso. Eu dou uma pincelada em o futuro do trabalho e o trabalho de novo, né? Esses 2 vídeos eu falo um pouco sobre a dupla alienação do ser, parará pururu. Então aqui, seu Carlinho, ele vai pensar como a lógica do trabalho. E a modernidade, né, esse período que começa ali no século XV, né, 1400 e qualquer coisa, a modernidade, ela projeta uma ruptura na sociedade inglesa, né? Sou professora de literatura inglesa, por isso que eu dou os exemplos de lá. Na sociedade inglesa, existe um processo de cercamento de terras comunais. Então, as camponesadas, tudo, nós, as pobres, a gente... Eba, vamos lá no bosque, nananã. Caça uma pombinha, vai ter churrasco lá no meu barraco, cola lá. Então, tinha terras comunais, que era de todo mundo, né? Inclusive, fazíamos muita festa, né? Eu fui acusada de bruxaria, né? Silvia Federici estava lá comigo, ela sabe como que eu me safava, fugia de país. Então, as terras comunais vão sendo cercadas. Então, a partir de agora, o bosque é de um nobre safado, o rio é de um nobre safado. Então, esse processo de cercamento vai propondo uma novidade na história dessa civilização europeia biriri bururu. A distinção de propriedade privada e propriedade pessoal. Então, vamos lá, glossário marxista. Propriedade privada, meus amores, é propriedade privada dos meios de produção.
Quando a gente fala que tem que acabar, ninguém vai pegar seu livro, seu celular, seu Celtinha, seu Uno. Propriedade privada é deter um meio de produção que produz coisas, ferramentas, mercadorias, tarará. Então, ninguém poderia ser dono de uma fábrica, de uma empresa, de um rio, de uma escola, de uma fazenda. Essas coisas teriam que ser do grupo que trabalha nelas, né? Ultimamente do Estado. Inclusive o seu Carlinho, ele conta essa história pra gente, do cercamento inglês sim, mas, e o Engels também, a situação da classe operária na Inglaterra, mas infinitamente mais no livro da Lei da Madeira, que é Os Despossuídos, aqui no Brasil pela Boitempo. Que ele vai contar pra gente como que era essa história de eu podia ir lá pegar lenha, de repente virou crime. Ah, que bonita a lei, o direito. Bom, processo primeiro de debate filosófico, de apreensão do conceito hegeliano, de uma tradição filosófica que já está pensando a questão, e esse coisa segundo, que é essa nossa estrutura social, que em um momento começa a propor uma ruptura entre trabalho e apropriação, né? Ficar com a propriedade privada do meio de produção é se apropriar da produção dos outros. Essas duas instâncias instauram um novo fenômeno no mundo, que é a alienação que o Marx está pensando. E seria uma cisão irreconciliável, que é a seguinte: em última análise e instância, e é isso que eu sempre conto aqui para vocês, o produtor do produto não se reconhece nele, né? Então, você que trabalha em qualquer lugar, imagina o lugar que você trabalha, você que tem seu trabalho, você não olha para o seu trabalho e fala, tudo isso é meu, por que tem um burguês safado vendendo e fazendo lucro em cima do que eu faço? E se você quiser acessar o produto do seu trabalho, você tem que consumir via mercado, né? Então existe uma outra instância mediando as relações. E isso é uma novidade no mundo, meus amor. Então, pensa o campesinato feudal. Então você plantava lá tua berinjela, teu repolho, blá blá blá, tua cenoura, e você tinha que dar uma parte pro burguês safado, né? Mas se você plantou, você fica, você dava uma parte. Agora, troca. Você produz cadeira, mesa, computador, celular e você não fica com uma coisa. Você fica com um valor mínimo, né, que a mais-valia extrai de você, que o lucro do seu patrão extrai de você, te paga o mínimo. E se você quiser ter acesso ao que você produziu, você precisa, via mercado, consumir, né? E aí, na esfera mercadológica, você e seu patrão, seu burguês safado, se confundem. Porque todos são consumidores, né? Todos são iguais perante a lei do mercado, a lei do consumo. Tá bom, né? Por isso que você usa Monange e teu chefe safado usa Vitória C, né? Nem sei o que ele usa, gente. Não sou burguesa safada, mas deve ter um hidratante de 7.000 conto. Essa é a coisa que eu tô tentando fazer vocês entenderem. O processo de alienação marxista, ele vai pela teoria do conflito, né? Pela teoria da luta de classe, pela teoria da exploração, de que existe uma classe desprovida da sua inteligência, de que ela que produziu tudo. Uma classe que vai ser ludibriada, enganada, sobreposta por um véu ideológico, para que não se perceba na sua produção. A especificação da mão de obra, né, e da linha de trabalho em você não produz mais a coisa, você só aperta o parafuso. Também é um aditivo nessa lógica de você olhar o carro pronto e falar, Fui eu que fiz? Ou será que eu só apertei um parafuso? né, mas sem o parafuso não tem carro. A ideia central aqui é, via essa modernidade, a era moderna, a gente tem esse novo processo, essa nova coisa acontecendo e esse mal-estar social de uma classe que passa a se pensar como consumidora, como compra e não como produtora de tudo. Fecha o olho. Gente, pelo amor de Deus, respeita meus cabelos brancos. Eu tô vendo que tem gente de olho aberto. Pra eu ir aí esfaquear vocês é 1, 2. Fecha o olho. Você não tá vendo nada, né? Tá tudo preto. Beleza. Isso é o que existe sem a classe trabalhadora. Pode abrir. Sem a classe, não tem mundo, né? Ai, pandemia, né? Temos que salvar a economia, vai tudo falir. Porque a classe trabalhadora vai ficar em casa. E se a classe trabalhadora não trabalha, os burguês safados não têm o que circular, né? Se a classe trabalhadora não produz o mundo material, os burguês safados não têm quem chupinhar. O conceito de alienação é central para a obra marxista porque é a alienação do ser, da sua função de produtor, que possibilita essa estrutura, né? Que possibilita a não revolta dessa estrutura. Então vou ler um fragmento para vocês
da coisa mesmo do seu Jorge Grespan. Estou na página 25, esse é o capítulo 1. São 6 capítulos de conceitos que o Marx trabalha. Então esse primeiro é a alienação. Para Marx, embora a alienação diga respeito não aos problemas religiosos, do Feuerbach, e sim à situação social do mundo capitalista, ela conserva a forma de autonomização da inversão. Privado da propriedade dos meios de produção, o indivíduo não se reconhece mais plenamente no produto do seu trabalho e tem acesso a ele apenas mais tarde ao comprá-lo no mercado. Ou seja, em vez de se apropriar de imediato do produto resultante do ato do seu trabalho, o trabalhador precisa comprar no mercado aquilo que, muitas vezes, ele mesmo produziu para o seu empregador. A apropriação só acontece por meio da mediação do mercado, que aparece como a instância central da economia. O produtor não se reconhece no produto, não se reconhece como produtor e afirma-se socialmente como comprador e consumidor. Bom, também tem naquela nossa linha histórica, o Durkheim, o francesinho e tal. Não gosto dele não, só tenho os livros aqui em casa e tal, e estudo, porque enfim, tem que... E o Durkheim, ele tem o conceito de anomia, Mas a gente não vai trabalhar esse conceito não, porque eu acho que confunde, O vídeo vai ficar a epopeia de Rita Von Hunt pela palavra alienação. E o intuito aqui é tentar fazer um vídeo curto que possa te dar esses primeiros passos, Falar, olha meus anjos, tudo bem, eu sempre falo disso aqui, mas vamos fazer um vídeo específico para tratar o tema? Então eu espero que vocês tenham entendido, em especial saber que o importante não é entender. É entender e a partir do entendimento poder mudar. O que acontece se todo mundo que está alienado se percebe como produtor do mundo? Se o mundo é injusto, ele foi produzido. O seu Carlinho tem a frase: se o ser humano é feito por suas circunstâncias, teremos de formar suas circunstâncias humanamente. Se o mundo é um lixão, a gente tem que trabalhar sobre ele para que ele deixe de ser. E quem produz o mundo? A classe trabalhadora, meus anjos. E se a gente decide que não vai mais levar desaforo para casa, não vai mais tolerar abuso, mando e desmando, acontece um negócio lindo chamado revolução. É isso, mas também não é. É importante que vocês saibam que hoje, arrastada da cama, triste, sofrega, eu tô gravando esse vídeo porque eu acredito que o artista deve trabalhar nesse tempo, acredito que o educador deve... Mas eu tô destruída. O Brasil passou de 415 mil pessoas assassinadas. Por que eu digo assassinadas? Porque a CPI da Covid está mostrando que o Bolsonaro, o ministro da Saúde e o governador do Amazonas decidiram usar Manaus como experiência para a imunidade de rebanho, Falta cilindro de oxigênio, o Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência dessa doença, para a qual já existe vacina, doou mais de 1 milhão em cilindro durante a crise. E o governo fez o quê? Por isso que eu falo assassinados. Eu estou dilacerada, destruída. E em um sinal, o Paulo Gustavo é amigo de todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu amo. Não conhecia o Paulo Gustavo. Mas todo mundo que eu tenho de amigo, de amiga, teve ele em algum momento como amigo, como amor da vida. E eu estou dilacerada. Eu encerro o vídeo de hoje com essa fala da Regina Casé sobre o Paulo Gustavo e o que a gente está vivendo. Eu vejo vocês na semana que vem e até lá. Eu não acho que é só a tristeza. Tem também uma violência que não é só contra nós que estamos perto dele, amigos e amores. Uma violência contra tudo que a gente tem de melhor. Tudo que o Brasil tem de melhor. É muito simbólico ele partir nesse momento. O Paulo Gustavo simboliza o quê? O trabalho honesto, a prosperidade pelo trabalho honesto. Ele simboliza teatros lotados, cinemas abarrotados. Ele simboliza a bondade, a generosidade. O Brasil acha que perdeu um comediante? O Brasil acha que perdeu um ator sensacional? Não. O Brasil perdeu muito mais do que isso. O Brasil perdeu a alegria, a honestidade, a generosidade, a prosperidade de um povo bom. É isso que o Paulo significa.